Queridos irmãos, eu estou com o livro de Richard Foster na minha mão. Esse livro, A Liberdade da Simplicidade, não é o livro mais lido dele. Ele tem um livro que já vendeu mais de 1 milhão de cópias, A Celebração da Disciplina. Eu gosto do livro A Liberdade da Simplicidade porque ele reporta todas as páginas do livro ao comportamento de espiritualidade desenvolvido pelos pais do deserto, verdadeiros cristãos, antes da Idade Média e também aqueles que desfrutaram grande vigor espiritual na Idade Média. É importante nós compreendermos esse tipo de leitura porque elas nos freiam. Alguns irmãos chegam a criticar Richard Foster porque ele caminha severa e duramente com os indícios comportamentais, levando-nos para radicalidade, santidade, alguns até dizem legalismo. Mas se eu hoje sou frontalmente empurrado para uma vida bem promíscua, onde você abre, por exemplo, o computador para escutar uma pregação bíblica, um culto dentro do evangelicalismo nacional, e o que você vê? É um culto? Aquilo é uma pregação? O que é aquilo? As pessoas estão correndo desenfreadamente para aquele estilo de vida que não é culto. Eu prefiro me ater a literaturas que me fazem voltar um pouco atrás. Um outro ponto interessante nessa literatura é que quando eu leio isso aqui, eu penso que eu não sou nem crente. Por exemplo, eu estou aqui na página 90 desse autor estudiniense, nascido no Novo México em 1942. Ele está vivo ainda. E olha o que é que ele escreveu aqui sobre o Abade Macário. Olha aqui, ó. Segundo uma encantadora história, o Abade Macário certa vez disse aos irmãos reunidos na igreja de Sicete: "Irmãos, fujam!" Um de seus discípulos admiradores perguntou: "Mas, pai Macário, para onde mais poderíamos fugir, visto que estamos no meio do deserto?" Macário apontou então o dedo para a boca e disse: "Fujam disso, da necessidade de falar." Arsênio, educador romano que trocou o status social e a riqueza pela solitude do deserto, orava dizendo: "Senhor, mostre-me o caminho da salvação." Ele escutava cautelosamente uma voz no seu coração dizendo: "Esteja em silêncio." O silêncio liberta-nos da necessidade de controlar os outros. Uma das razões de ser tão difícil permanecer em silêncio, porque ele nos faz nos sentir inúteis. Esse livro é interessante. Muitas pessoas que criticam Richard Foster criticam porque não conseguem compreender o que ele está dizendo. Recentes pesquisas mostram, acreditem, senhores, que apenas 7% das pessoas compreendem o que lê. Se apenas 7% compreendem o que lê, o que elas compreendem quando te escutam? Foi por isso que eu desenvolvi um método de leitura bíblica que vai ressignificar a forma como você compreende aquilo que você está lendo. Se nós temos dificuldade de compreender uma literatura contemporânea como a de Richard Foster, o que dizer então para compreendermos a Bíblia Sagrada? Um livro que tem uma história escriturística de 1600 anos, composta por mais de 40 autores, que escreveram fora do tempo do autor que escreveu outro texto. A Bíblia não diverge, converge. Como então aplicar os princípios básicos para verdadeira compreensão bíblica? Não estou falando de topologias bíblicas, de anagogia bíblica, de métodos alegóricos advindo do período intertestamentário, difundido fortemente na igreja primitiva, lá em Alexandria, no Egito, e que hoje você abre o computador e você só vê isso. Não, estou falando de você abrir a Bíblia, abrir a Bíblia, qualquer livro da Bíblia, e extrair dela os objetivos pretendidos pelo autor quando o texto foi escrito. Em algum lugar aqui na tela, ou no primeiro comentário, ou na descrição desse vídeo, tem um link onde eu apresento para você um vídeo, onde eu te mostro os motivos pelos quais nós desenvolvemos um dos maiores cursos, um infoproduto, com mais de 70 videoaulas, onde eu, pastor Presley e pastor Ricardo, ensinamos e aprendemos com você, conjuntamente, aula por aula, livro por livro, e eu tenho certeza que a sua forma de leitura bíblica será total e completamente ressignificada. Clique aí